Pronto, então vamos continuar agora o texto, né? Então agora eles já estão, já passou por aquela conversa lá com o Saturnino, então eles terminaram essa reunião que estava acontecendo no centro espírita e foram para casa. Mas quando chegaram, o Miranda fala que quando ele chegou no lar, o Petitinga ligou para ele, convidando a ir para o lar dos Soares, pois a Dona Rosa lhe solicitara urgente visita. Quando chegamos à residência do Sr. Mateus, encontramos os familiares tomados de amargura. Dona Rosa e a filha Amália haviam retornado do hospital, onde se encontrava internado o chefe do lar, que fora submetido a delicada cirurgia de emergência. Dona Rosa esclareceu que o Sr. Mateus fora levado à pressa para aquele hospital como vítima de uma cena de sangue. O agressor era o frequentador habitual do local em que o esposo realizava a jogatina. O delegado de polícia dissera que, numa discussão travada pelos dois, o senhor Mateus acusara o adversário de estar jogando com cartas marcadas, o que dera início à acalorada discussão, que redundou no golpe de punhal que o acusado aplicara certeiro. Isso dera razões ao delegado para fechar a casa que funcionava com jogos de azar proibidos pela polícia. Surpreendida dolorosamente pela quase tragédia, que ainda poderia terminar com a desencarnação do seu Mateus, a nobre senhora se encontrava vencida por angustiante expectativa. Só no dia seguinte poderia visitar o esposo, agora em pós-operatório. Recorria a Petitinga, rogando-lhe a inspiração e o auxílio, pois que, com a notícia, Mariana fora acometida de um choque nervoso, cruel e, desde então, estava inquieta, olhar desvairado, com sintomas que lhe pareciam alarmantes. Conduzidos ao local em que se encontrava Mariana, bondosamente atendida por Amália, não tivemos dúvidas em verificar a presença de agressores espirituais interessados em criar pânico e perturbação na família aturdida. O ambiente psíquico traduzia intoxicação violenta por fluidos de baixo teor vibratório, o que nos dava a impressão de um local asfixiante, abrasador e constringente. Muito sereno, Petitinga aproximou-se do leito em que a jovem se encontrava, semi-desfalecida, muito pálida, e tocou as têmporas da moça, chamando-a paternal. Mariana, filha, desperte. Procure reagir a esse estado, que lhe pode ser de consequências maléficas. Não pôde continuar. A jovem, como se fora acionada por invisível catapulta, ergueu-se de um salto e, transfigurada pela irrupção do fenômeno mediúnico, ficou de pé, em atitude desafiadora, desgrenhada, e avançou ameaçadora na direção do servidor do Cristo, com os punhos cerrados. Muito junto ao apóstolo espírita estacou, e, atirando a cabeça para trás, estrugiu ruidosa e chocante gargalhada, em que revelava fúria e zombaria. Petitinga, tranquilo, falou bondoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Este, como qualquer momento, é sempre precioso instante de buscar a paz. Aqui estamos para ajudá-lo no que esteja ao seu alcance. A entidade revidou colérica. Ajudar-me? Não me parece que seja eu que necessita de ajuda. Os senhores, no entanto, creio, precisam de urgente socorro, isso sim. Aí Petiting fala: engana-se, meu amigo. Estamos socorridos pela divina providência. Socorro esse que constatamos graças à sua presença entre nós, que nos traz o elo para entender os acontecimentos envolvendo a família que nos agasalha no seu lar. A entidade fala: sim, sem dúvida, aqui estamos obedecendo ordens. Trata-se de um esforço justo e esperado, não? Certamente que os senhores deveriam estar aguardando a resposta dos nossos chefes à intromissão nefanda que realizaram em nossos programas. Ou acreditam que tudo continuaria a correr em águas de rios tranquilos? Não é da lei que toda ação produz uma reação equivalente? Portanto, não há por que esperar outra coisa. A Petitinga responde: estamos perfeitamente esclarecidos. Ocorre, todavia, que a direção do ataque errou o alvo. Não somos nada nós, as criaturas humanas. Obedecendo às instruções que dimandam da vida abundante e que nos foram lecionadas por Jesus Cristo, ele deveria ser a meta, e não nós outros. A entidade fala: não nada queremos com ele. Nosso compromisso é com vocês, e saberemos como revidar à altura a ousadia de que se revestem. Repetitinga fala: insistimos em explicar que nos encontramos sob comando do Cristo e que, na impossibilidade de você se dirigir a ele, mas chegando-se até nós,
indiretamente avança na sua direção. Nesse momento mesmo em que lhe falamos, já nos sentimos amparados suficientemente para interromper a entrevista de violência, porquanto o nobre mensageiro do Senhor prontificou-se a assisti-lo e tranquilizá-lo, encaminhando-o, como do nosso desejo, a Jesus. Que petulância! Melhor do que me encontro é impossível. Quanto aos senhores, sim, fazem-se necessários muitos auxílios para saírem da enrascada em que se envolveram. Tenho em mente que, representando a luz como pretendem, estamos dispostos à verificação. Aí Petitinga fala, mas a luz dimana do alto, porque tudo nos vem do alto. Aí ele responde, é o que veremos desde já. Na impossibilidade de, no momento atingirmos esse alto, ficaremos cá embaixo e iremos derrubar os postes que sustentam as falsas lâmpadas, fazendo que a escuridão retorne aos sítios em que ela imperava. Gloriosa. Aí o Petitinga diz, lamento a sua situação, preferência da treva à luz, do erro à verdade, do engano à lucidez. Cada um, porém, tem o direito de viver contemplando a paisagem que melhor lhe apraz. Contudo, advertimos-lo quanto à presença do generoso benfeitor que lhe poderá ajudar com segurança. Confie nele e deixe-se conduzir tranquilamente. Jesus fará o resto. Aí o outro responde, não esqueça, senhores, isso são apenas os começos. Nossa vingança não terá limite. Estejam preparados para o revide pelas portas largas da agressão. Gargalhando, desligou-se da médium que, inexperiente nos processos sutis da psicofonia atormentada como aquela, por pouco não caiu, como não fosse a vigilância de José Petitinga, sempre atento e calmo. Conduzida ao leito e assistida por passos calmantes, Mariana recobrou a razão e, sem compreender exatamente o que acontecera, com as ideias turbilhonadas, prorrompeu em choro lenificador. Dona Rosa envolveu a filha num abraço de ternura e acalmou-a. A jovem serenou e dormiu nos braços envolventes da mãe devotada. Perguntei a Petitinga se não seria necessária a aplicação de passes. Fitando a moça adormecida no seio materno, o bondoso amigo informou. Miranda, a maior transfusão de forças que se conhece é aquela que se faz através do amor. E a mais exuberante fonte de amor que vige na terra se encontra no coração fervoroso de uma mãe afetuosa e cumpridora dos seus deveres. A menina Mariana dormirá tranquilamente, mesmo porque a presença dos mentores que nos assistiram nessa casa já afastou os comensais da perturbação e fomentadores da desordem. Estejamos confiantes. Dona Rosa e a Amália agradeceram comovidas e saímos. Petitinga prometeu retornar no dia imediato. Seguimos rumo ao lar. Enquanto estavam indo embora, o Miranda fala para ele. Confesso que receei que você fosse atingido por um golpe do nosso infeliz irmão. A ameaça acompanhada do gesto ousado assustou-me. Aí o Petitinga responde, Miranda, a serviço de Jesus, nada devemos temer. Não ignoramos que nossos irmãos maiores nos esclareceram e advertiram quanto às agressões de que seríamos vítimas. Experimentamos nós próprios, nos últimos dias, os sinais constrangedores de influenciações negativas, até que a palavra do nosso instrutor nos alertasse para a questão. Ocorre, no entanto, que os membros da família Soares, que não privam dos ideais elevados da vida, são muitos, a iniciar pelo genitor da casa, que, vinculado a celebrações infelizes desde há muito, prefere a situação insana em que se demora, a comunhão libertadora que lhe tem sido acenada inúmeras vezes. O nosso Mateus, conturbado em si mesmo, é espírito portador de enfermidade íntima de longo curso, que caminhará demoradamente até encontrar o horizonte claro da renovação. O campo, portanto, na família, é excelente para agressões de baixo teor espiritual e vibratório. Vivendo o clima da jogatina, o nosso irmão foi vítima de entidades infelizes que armaram a mão do seu opositor para lhe roubarem a vida. Assim, atingiriam a família, provocariam escândalo e esmagariam de dor a senhora Rosa, verdadeiro anjo de renúncia em clima de belicosidade. Depois nos atingiriam também, emocionalmente, prejudicando grandemente os labores dos nossos benfeitores espirituais. Ante o choque provocado pela cena, a menina Mariana entrou em sintonia com o sicário que a espreitava, que a incorporou inconsequente. Merece considerar que o problema da desobsessão tem longo curso. O simples afastamento da entidade perseguidora não é fator de paz naquele que se lhe vinculava. Em processos obsessivos quais o de Mariana,
Há sempre uma mediunidade latente que oferece recursos de sintonia psíquica entre perseguidor e perseguido. Com o afastamento do primeiro, as possibilidades medianímicas do segundo se dilatam. Então, quando afastaram aquele perseguidor inicial da Mariana, aumentaram a aptidão mediúnica dela. Ela, né, ela já tinha mediunidade, mas aí dilatou, como ele fala, sendo que seria necessário educar, disciplinar e instruir, no caso a Mariana, né, o médium, para que este adquira os recursos que o capacitem à defesa própria, aos cuidados contra as ciladas de outros espíritos infelizes ou levianos. Lógico que aí inclui também os estudos, o recurso seria estudo e frequentar o centro, porque quem frequenta o centro com a Dona Rosa é a Amália, não é a Mariana. Então aí ele falou que isso foi aflorando, né? E aí rápido para poder atingir, justamente pega a mais fraca ali. Quanto à agressão, de que parecia que eu seria vítima, não vi razões para preocupar-me. Em tarefa do Cristo, conquanto as minhas imensas imperfeições, confio nele. Além disso, quando estamos a serviço da verdade, geramos e emitimos vibrações que nos defendem de todo o mal. No dia seguinte, eles retornaram ao lado de Soares e foram informados de que o chefe da família estava com excelentes possibilidades de recuperação. Embora Dona Rosa ficou acabrunhada porque está se referindo ao estado espiritual e moral do esposo como dos mais lastimáveis. Ele dissera que logo que recuperasse a saúde, saberia disfarçar-se do agressor. Lavaria em sangue o seu nome, a sua honra. Então, estava pensando em vingança, né? Ela retornava do hospital inquieta, aflita, confiando na providência divina que saberia encontrar solução justa para caso tão complexo. Carinhosamente estimulado por Petitinga, de suas mãos recebeu a transfusão de abundante energia refazente pelo recurso do passe. Aí o Miranda vai falar que não havia dúvida de que, vendo fracassados seus planos de eliminar a vida física do senhor Mateus, que estava tudo armado, né, para o cara matar ele lá, os fascínoros espirituais estavam a atormentá-lo no hospital, gerando as raízes perigosas do ódio, estimulando o ódio nele, né? Em cujas malhas, imprevidente e leviano, ele se emaranhava. Perturbado, seria presa mais fácil ainda para uma tragédia imprevisível após a recuperação da saúde. Então, estava continuando os planos lá, continuar atacando ele para que ele ficasse com raiva e fosse atacar o outro. E o objetivo é que ele consiga levar ele, né? No caso. No domingo imediato, agora já continuando a história para o lado do Petitinga, na reunião pública da União Espírita Baiana, o Miranda fala que eles verificaram mais uma vez as artimanhas dos espíritos trevosos. Petitinga pregava na tribuna, e sua palavra harmoniosa vibrava em tons de consolo, reportando seu estudo de Evangelho segundo o Espiritismo sobre o perdão das ofensas. O recinto estava saturado de emoções superiores, e no intervalo natural da explicação, conhecido senhor de respeitável família local, obsesso quanto mais, adentrou-se pela sala pública da sessão e avançou na direção da tribuna bradando, referindo-se a Petitinga. O obsessor vai falar. Obsediado, né? Vai falar. Hipócrita, quem és para pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e ensinar a pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultas dos que te escutam? Aí Petitinga ficou pálido, levantou os olhos, fitou o arrogante obsessor que tomara a boca do atormentado cavalheiro e respondeu humilde: Tens toda razão, e eu reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Aí, no caso, o homem lá, obsediado, falou: Refiro-me às condições morais que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. Sem dúvida, o Miranda fala aqui, sem dúvida que a entidade enferma desejava criar condições de suspeição quanto à conduta ilibada e nobre do evangelizador. Mas de fé inquebrantável, Petitinga esclareceu, com sentimento da mais pura humildade. Irmãos, o amigo espiritual tem toda razão, e não me posso furtar ao dever de necessários esclarecimentos. Nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na alma para servir melhor ao Senhor,
tentando cada dia aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Ele continua: depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu, na imensa noite dos tempos. Abandonar o arado, todavia, não farei nunca. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes, a ser ocioso, buscando a saúde para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos, que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Espírito infeliz, mas não infelicitador, banho-me na água da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro e ajuda-me na redenção que persigo. O auditório, compungido e emocionado, atendido por vibrações superiores, chorava comovido, e lágrimas transparentes adornavam a face do servidor do Cristo. Inesperadamente, o perturbador espiritual arrojou ao assoalho o seu instrumento e, com emotividade, bradou: perdoa-me tu, a tua humildade vence minha braveza. Perdoe-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Tudo mentira, a que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. A Impetitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor e envolveu-o com gesto de carinho, convidando-o a sentar-se. E levantou a voz e rogou: oremos todos a Jesus pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Aí Miranda fala que raras vezes na vida ele presenciara a cena mais comovedora. Aí, retornando à calma, o médium, né, aquele homem que, no caso, incorporou, era como ele é um médium, ignorando o que se passara, teve um gesto de espanto por encontrar-se ali. Esclarecido em poucas palavras pelo pregador, este retornou à tribuna e, como se nada houvera ocorrido, deu curso à preleção. Então, agora as referências a referência maior que foi do livro Florações Evangélicas, do Divaldo com a Joana, no capítulo 51, chama Recursos Espíritas. É mais para nós aqui, né? Todos nós. Então, ele vai falar: agora que assimilaste o precioso conteúdo das lições espiritistas, deparas com as excelentes concessões da vida que já não podes desconsiderar. A partir do momento que a gente já tem conhecimento, não podemos desconsiderar mais. O que? A fé, que então clareia os teus passos, se mantém graças ao combustível da caridade, que podes utilizar indefinidamente, por estar ao alcance dos teus recursos. Em razão disso, já não te podes permitir navegar como antes, em maré baixa. Descobriste os recursos do otimismo, e conquanto haja sombra circundando a tua oficina de ação nobilitante, abre a janela da esperança e vislumbra diante a claridade, que logo mais te envolverá. Nominalmente convocado ao pátio da censura ou ao balcão das queixas e reclamações, concorre com o rol da compreensão e da afabilidade, da mansuetude e da desculpa espontânea aos que não compartem contigo os propósitos de elevação, insistindo na tarefa encetada. Conhecendo as leis dos fluidos, poderás facilmente identificar as companhias espirituais, saindo pela porta da oração dos redutos de vibrações negativas e perniciosas em que te encontres. Se te sentires inquieto no serviço que te compete realizar, insultado por companheiros que não acreditam no teu esforço, silencia e produz mais. E produze mais. Se perturbações de variada ordem te impedem de prosseguir na execução do programa da tua própria libertação, não lamentes nem recalcitres. Eleva o pensamento aos planos da misericórdia divina e labora ainda mais. Assediado psiquicamente por entidades levianas ou perseguidoras, trabalha pelo bem de todos, utilizando os recursos de que disponhas e preenche os espaços mentais vazios, não concedendo trégua à ociosidade. Vencido pela fadiga desta ou daquela natureza, renova as forças meditando uma página consoladora antes lida. Aí vai dar uns exemplos. Algumas vezes o veneno da ira amargurará teus lábios. Em muitas ocasiões, a balbúrdia dos desocupados te atordoará, envolvendo-te em atroada avassaladora.
Repentinamente sentirás a mágoa insidiosa e injustificável, assolando a indiferença muda que te ameaça, cruel. A tentação de tudo abandonar reiteradamente chegará à tua casa mental. A deserção de inúmeros companheiros será estímulo para o teu desânimo. As facilidades do caminho estarão fascinantes à tua frente, convidativas, e perguntarás: que fazer? E aí ela termina falando: recorre aos recursos espíritas. Ora e ora sempre, para adquirir resistência contra o mal que infelizmente ainda reside em nós. Permuta a conversação enobrecida, pois que as boas palavras e os pensamentos bons renovam as disposições espirituais. Utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Sove um vaso de água frutificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza o bom serviço. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Não te concedas a insensata cooperação com o pessimismo ou o desalento, a rebeldia ou o egoísmo, estimulando a produção do erro ou a multiplicação da anarquia. Aquele que conhece o Espiritismo é beneficiário do Consolador, em cuja fonte aure forças e resignação, mas é também amigo da verdade, em cuja companhia não tergiversa, seja quais forem as circunstâncias, avançando em rumo definido, certo da vitória final. Tem como modelo e guia Jesus, cujo chamado escutou e atende, prosseguindo na marcha, após renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz e transformar-se em espírito autêntico, o que equivale a um cristão verdadeiro. Então, finalizamos com essa mensagem linda da Joana de Ângeles, né? E dando força para a gente, mas dando as dicas também, né? Os recursos que a gente tem. Então, vou enviar o texto, toda vez que tiverem dúvida, vão lá e olha quais são os recursos que a gente já sabe, mas sempre temos que dar uma lidinha para poder relembrar, né? Então, agora comentem, ainda tem mais um pouquinho de minuto aí. Sultane, como é importante, né, a leitura edificante. Esse livro é um manual para gente, né? Você destacou aí os conselhos, as dicas da Joana de Ângeles, e a gente tem todos os recursos à nossa disposição, né? Quando nós viemos para cá, né, quando a gente reencarnou, a gente já sabia que a gente tinha à nossa disposição todos esses recursos. Só que não é fácil, né? Quando a gente vai operar essa transformação, nossa senhora, como é difícil. Então, a gente passa o resto da vida, né? Toda a encarnação, né? O resto da vida não é nem o termo, né? Mas toda a nossa encarnação lutando para vencer, né, essas nossas dificuldades. Isso quando a gente acorda, porque muitas vezes a gente está adormecido e passa a encarnação inteira adormecido, achando que a vida verdadeira é aqui, a material, e aí passa a viver só a vida material, dá importância só às coisas materiais, não leva em consideração a família, enfim, aí vai aquele turbilhão, você vai na onda, e quando você desencarna, você descobre que você perdeu um tempo preciosíssimo, e você não sabe nem quando que você vai voltar aqui para retomar isso, né? Então, o Espiritismo é uma ferramenta preciosíssima para a gente, né? Então, a gente que já toma conhecimento disso, até me lembrei de um episódio lá do Amigos da Luz, né? Que a menina liga pro cara e fala: Poxa, eu estava aqui na minha, estava tudo bem, de repente, pô, você me empresta esse livro que era o livro dos Espíritos, né? Aí ela fala: Agora eu não posso mais fazer nada, porque eu já sei que não posso, sei que posso, sei o que é certo, que é errado e tal, e agora? Pô, eu preferia ficar daquele jeito, ignorante e tal, muito legal, né? O episódio, não sei se vocês conhecem, né? Aí, de repente, se a Sultane puder botar o link depois, eu Depois até manda o link para mim para eu botar no indico, grupo. tá? É muito legal. E aí a gente começa a perceber, né? A gente vendo aquilo ali, contextualizando, né, para gente, é isso aí, a gente tomou conhecimento do que é bom fazer, porque não existe proibição, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente tem livre-arbítrio. Mas depois que a gente toma conhecimento,
Aí, minha filha, é que o bicho pega, aí a gente vai ter que agir. Vai Então, ser cobrado. temos, não é? A gente vai ser cobrado. Então, Não, e a gente. às vezes até com conhecimento, porque tem uma irmã que é espírita há muito mais tempo do que eu, de vez em quando ela fala, vou ter que entrar na fila muitas vezes, porque ainda não está nessa. Aí eu falo assim, aproveita que tu ainda não foi para lá para cima, tenta se consertar melhor, porque na verdade, o pessoal fala assim, a gente não se conserta em uma só encarnação, mas acho que a gente tem que tentar o possível de fazer Para o máximo aproveitar essa, né? para a gente pode se É. corrigir, entendeu? Mas ela fala, eu tenho que entrar muitas vezes na fila. Não, entra na fila, mas agora, não precisa vir da outra. Não, é verdade. Até porque quando a gente começa assim, é mais ou menos assim, eu falava muito isso, né? Mas depois eu comecei a pensar que na forma como me coloquei dessa maneira aí, era meio que assim, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, só na próxima. Não é assim, né? Tem que ser nessa. Que próxima? A gente não sabe. Que É próxima porque nós você está nessa, né, teremos? ô Carlinha? É, A gente está ainda nessa, é né? agora, tem que ser agora. Então é assim, só para fechar, para liberar, né, para todo mundo falar. É, nós temos uma oportunidade, mas tem muitas coisas que por exemplo, eu me tornei espírita muito, assim, já coroa, porque eu achava muito difícil, era muito chato você se transformar. Gente, não é fácil você descobrir que não tem milagre, que você que tem que lutar sozinho, com as suas. Aí você descobre que tem armamento para isso, né? Que você tem instrumentos, que é o espiritismo. Então, assim, eu demorei para perceber que eu tinha instrumentos, né? Aí, beleza, estou usando os instrumentos, aos trancos e barrancos, porque ainda falta muita coisa, mas pelo menos esse despertamento de entender, gente, não dependa de ninguém, porque não depende de ninguém, só depende da gente, a transformação, você dentro da sua casa com sua família, começa na nossa casa, começa na nossa família, a transformação. Nós, nós temos as dificuldades porque nós fomos colocados para viver essas dificuldades, né? Então, não dá para a gente desertar dessas, dessas experiências, né? Então, a, a mensagem do livro, ela é perfeita, né? Porque ela te mostra, através dos irmãos que a gente lê e fala, nossa, se espanta. Gente, nós fazemos Perfeita e tudo isso. assustadora, né, Carlinha? Não, mas nós fazemos, exatamente, Denise, mas nós fazemos isso. Quem te garante? Quando a gente está com raiva, a gente fica cego. Agora, você imagina você numa situação de ódio por conta de situações em que você se sentiu injustiçado. Quem nunca? Né? Quando a gente olha para essas histórias e a gente se exclui, eu acho, né, pelo menos, é um grande erro, porque a gente é tudo isso também. Então a gente está se transformando, a gente está Tem que passando se por. excluir, Carlinha. Estou falando que é assustadora porque você se vê nas figuras, entendeu? Não, com certeza, Eu acho com que é certeza. assustadora por causa disso, porque você erra Justamente por isso, repetidas vezes. que a gente está dentro desse contexto e às vezes a gente acha que não está, né? Mas o importante é a gente perceber isso e tocar para frente de boa, sem, sem grilo, sem crise, porque o espiritismo, eu volto a dizer, é só alegria, gente. Espiritismo é alegria, né? É tudo de bom. Verdade. Então, ele fala aqui no texto, ele deixa bem claro, né, que ser espírita é traçar na própria conduta o comportamento do Cristo. E que o aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral, elevação espiritual e renovação mental. É um combate conosco todo dia, é luta diária, como nós colocamos. E é o tempo todo, não é só uma vez por dia, é o dia inteiro porque a gente tem aquilo ali, a gente já sabe, né? Aquele lance do conhecimento, e aí nós temos que traçar. Você vai traçar, aquilo ali
programação, planejamento seu. Sabe que só depende de você. Se você estiver em boa sintonia, você vai conseguir bastante ajuda. Agora, se você não quiser, é opção, como a Carla falou, livre-arbítrio. Agora, você tem que traçar para você essa conduta, sabendo que você vai estar combatendo, para conseguir alguma coisa. Não vamos ficar pulando degraus e mais degraus, mas se a gente sair um pouquinho, né? Amanhã, um pouquinho melhor do que foi hoje, a gente já fica mais feliz, porque conseguindo qualquer mudança. Nós não vamos virar, ninguém vai aqui, aquele lance que fala, a natureza não dá salto. Vamos Ter lá, quem consciência começa? do erro e tentar consertar, né, Su? Só ter consciência, porque antigamente eu não tinha consciência de Exato. determinadas coisas, entendeu? Então, você agora tendo consciência e tentando consertar, eu acho que já é meio caminho andado, né? Com É certeza, é o primeiro passo. como ele Com começa certeza. o E a capítulo. gente, e a gente, quando a gente desencarnar, que a gente for para o mundo espiritual, a gente vai continuar essa transformação, porque ela não vai parar, né? Com Exatamente. certeza. Lá vai ter, sei lá, né? É, outra existência, com outros mundos, outras experiências, mas a gente vai continuar Com certeza. exercitando essa luta diária, né, contra as más tendências. Você vê que ele começa o capítulo falando para o espírita decidido, a tranquilidade de consciência, ante o dever retamente cumprido, é o melhor prêmio que ele pode oferecer a si mesmo. Quer a coisa mais perfeita que isso? Você tem a sua tranquilidade de consciência, porque você cumpriu o seu dever, você fez tudo o que podia, fez o seu melhor, entendeu? A gente não vai conseguir fazer tudo de bom sempre, mas se a gente fez o nosso melhor, então, para esse espírito decidido, porque ele quer realmente se melhorar, é o melhor prêmio. A gente já consegue se sentir melhor, mais feliz. Poxa, eu estou tentando, estou me esforçando, sabe? A gente tem que ter consciência disso, não pode ter culpa. Ficar lá, eu fiz errado de novo. Isso aí a gente nunca tem que sair dessa sintonia. Sintonia de culpa e de qualquer vibração para baixo, que te deixa para baixo, triste, não vai fazer bem para você. Fica naquela de ter você mesmo lidar com você, com compaixão e misericórdia. Falar, eu errei, eu sei que eu erro de vez em quando, mas eu vou em frente, eu vou conseguir. Levanta, lava o joelho ali, ralado do joelho, dos tombos, né, Carla? Dos tombos que se leva na vida. A gente já viu o filme eu e a Carla É, estávamos assistindo, o filme do Walt Disney antes do Mickey. Quem tiver propaganda aqui do filme, quem tiver a Prime Video, né? Assista, que muito é uma história de superação. Você imagina que o homem, olha, ele passou sufoco a vida inteira para ele conseguir se tornar, né, o homem como ele foi de sucesso, quase que faliu 3 vezes, quase que faliu, ele faliu 2 vezes, depois, né, na terceira, que ele quase que faliu, e é uma história de superação. E ele fala que a gente tem que olhar, a mensagem é muito legal, eu até escrevi no grupo, ele coloca assim, que a gente vê que às vezes um tombo nos faz enxergar outras coisas, muitas coisas importantes na vida, que ele vai, no pensamento dele, falou do tombo. Então, é exatamente, se a gente leva o tombo, aí a gente para olhar, vamos continuar. A gente aprende com o erro. Então, vamos sim, sempre ter certeza. Estamos protegidos, tem o nosso guia mentor ali do nosso lado, né? Se a gente não fizer muita besteira, ele fica do lado sempre, senão ele fica de lado só esperando. Peraí, deixa eu dar uma surtada aí, que daqui a pouco eu volto. Porque ele está lá no livro dos espíritos. Ele sai de perto, não. Ele não te abandona, não abandona, não, mas ele fica do lado. Se você quiser optar pelo caminho, tem lá 2 caminhos, um de luz e o outro está meio escuro, caminhando para um lugar esquisito. Você quiser ir lá, você pode ir, mas ele fica te esperando. Aí, se você chamar, ele volta. Então, nós temos nosso Ele volta, com nosso certeza guia, volta. ele está sempre à disposição, é só a gente estar em conexão. Tem Jesus que está no barco, no leme, não tem nada, a gente tem Jesus, está falando, eu tenho segurança, tenho certeza, confiança. Então, vamos seguindo em frente com essas 2 certezas. Tudo que acontecer conosco, no nosso momento, a gente sempre tem que ter esse impulso de fazer a oração. Que a oração já faz uma conexão, seja a oração que você quiser. Se você só chamar, né? Meu Deus, seja lá o que for, que você quiser chamar, mas já abre o caminho. Não segura para não se lamentar, se lastimar, soltar um palavrão, uma coisa assim. Segura, faz aquele. Muda a sintonia para uma coisa que você está pedindo ajuda. Em vez de ficar lamentando e reclamando, né? E você vai ao contrário. Meu Deus, me ajuda, eu fiz isso aqui, né? E agora sai daquela sintonia ruim para você conseguir receber. Abre o canal e vamos embora. Nós temos certeza, a gente está estudando aqui junto, nós temos o conhecimento nos ajudando, e esses livros todos que a gente lê são ótimos porque nos mostram uma realidade que só quem está do outro lado pode falar para a gente. Então, nós estamos tendo essa bênção, né? Nessa existência. Se Deus quiser, vão acabar todos os livros do Miranda e vamos começar outros ainda juntos, mas vamos seguir em frente, que é só ter sempre a força de vontade, a vontade.
Vamos lá, 3 minutos e meio. Vamos lá, fala mais alguma coisa, alguém aí. Vocês estão muito calados. Eu Só queria fazer uma observação. Vale, Eliane. É uma coisa que, para mim, é sempre reflexivo determinadas coisas, né, dos textos que a gente estuda. Quando a Joana fala orar sempre é contra o mal que ainda existe em nós, contra o mal que ainda reside em nós. Até onde a gente conhece esse mal que ainda reside em nós? Que não me parece assim, eu não vou ter mágoa, eu não vou ter raiva. Não acho que não seja isso, não. Eu acho que é outra coisa. Será que é não conseguir desejar o bem? É uma coisa que a gente está nesse texto, eu estou o tempo inteiro matutando. Será que é isso? Porque isso é autoconhecimento, né? Que é difícil de você identificar em você o quanto você não consegue desejar o bem para alguém. Tem que trabalhar isso. Porque tudo que a gente fala, estou com raiva, não perdoo, estou desanimado, não tenho muita fé, isso talvez não seja só isso. Eu acho que é muito profundo essa coisa que ainda resiste em nós, o mal. Orar contra isso, quer dizer, orar para a gente conseguir chegar até onde a gente não está atingindo, que seria desejar o bem para todo mundo. É uma coisa que me ficou na reflexão desse texto de hoje. É só isso que eu queria observar. E mais uma coisa interessante que eu achei, assim, logo do início da primeira parte, que é morrer nobremente. Cara, o que é morrer nobremente, né? Fala assim, valeu a pena tudo que eu consegui fazer, né? Tudo que eu consegui superar, todo o meu esforço. Morrer nobremente, eu não tinha visto isso. Achei muito legal. É só Também não isso. tinha visto ainda não. Isso mesmo. É meio assustador, às vezes, quando eu faço minhas orações, até toda vez que eu faço meu evangelho, eu faço isso. Eu estou pedindo no final, eu sempre oro por todos. E eu falo assim, "E eu estou orando também agora por todos que não gostam de mim. Porque eu não sei, porque as pessoas também, às vezes, falam gosto de você e não gostam. Então, por favor, Jesus, ajude a eles também, porque eu posso também não gostar de alguém e as pessoas não saberem, não é verdade? Né? Aos inimigos que eu não sei Tem que tenho, né? orar para os amigos e para os inimigos, né? Ah, mas que Pois Jesus é. fala, é orar pelos que vos odeiam e tudo. 1 minuto, gente. Então vamos passar para a oração final. E foi muito bom o capítulo de hoje. Estaremos junto terça que vem. Carlinha, o minuto é seu. Obrigada, Senhor, por essa noite de estudos. Agradecemos mais uma vez, meu Pai, pedimos a sua bênção, a sua orientação para que possamos colocar em prática todas essas instruções recebidas aqui. Abençoe a todos nós, abençoe esse estudo, abençoe os queridos irmãos da espiritualidade, que eles continuem esse trabalho de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. E aí Desculpa as toses, lembrar tá? a história que a Mailiane falou no finalzinho, a gente lembrar que o que pergunta lá que se a gente, para agradar a Deus, né? Basta que o homem não pratique o mal? Não, não basta só isso, porque tem que fazer o bem no limite de suas forças, porque nós vamos responder por todo o mal que tenha sido